Retornando ao vivo aqui na tela da TVC Panorama, muito mais com o Ju Pavan, hoje na presença, na companhia do Biel Carbone, nosso produtor, repórter, apresentador, que conduz o Muito Mais brilhantemente. Hoje está conosco aqui participando da entrevista com o Dr. Diego Oliveira, ele que é médico urologista, para falar sobre Novembro Azul, câncer de próstata. Eu estava acompanhando, gente, olha só, uma pesquisa inédita da Sociedade Brasileira de Urologia revela que 46% dos homens acima de 40 anos vão ao médico somente quando apresentam algum sintoma. Quando acendeu a luzinha vermelha lá, opa, eu vou. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte que chega a cerca de 29% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, ou seja, muito preocupante. E no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados, deixa eu pegar aqui, mais recentes do INCA, do Instituto do Câncer, gente. E no Brasil, a incidência do câncer de próstata, ela é muito alta e traz esse alerta do cuidado direcionado à prevenção, né, doutor? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, muito obrigado, Ju, Biel, pelo convite. Então, realmente é uma doença muito comum, é o câncer, tirando o câncer de pele, é o câncer mais comum entre os homens, né? E por ser o mais comum, é o que mais mata. Não é o mais agressivo, né? O mais agressivo da população em geral é o pulmão, que acaba levando a óbito, mas do mais comum no homem é o que acaba sendo mais numeroso e por isso, né, o que mais leva a óbito. Doutor Diego, assim, o que é o câncer de próstata? Porque por mais que a gente fale bastante, ainda mais quando chega o mês de novembro, fica muito evidente, né, a preocupação da população. É que nem no mês de outubro, mamografia. A mulherada corre fazer mamografia, mas que espera o mês de outubro. Aí, novembro também. O que seria o câncer de próstata? Acho que essa pergunta é muito legal porque gostaria de falar rapidamente o que é câncer, né? O câncer é um apelido dado a tumores malignos. Uhum. Isso aconteceu, acho que no século XIX, começo do século XX, na descoberta do raio-x, especialmente o raio-x de tórax. Um médico que, junto com físicos que descobriram o raio-x, fizeram o raio-x no pai de um deles e apareceu uma massa no pulmão com ramificações laterais. E esses dois indivíduos, eles olharam aquela imagem e associaram a um formato de um caranguejo. E no signo, no horóscopo, o símbolo do signo de câncer é o caranguejo. Sim. Então, por isso, né, que todos os tumores malignos ganham o apelido de câncer, né? Então, basicamente é isso. Qualquer tumor maligno é um câncer. Então, os tumores podem ser benignos, sim, que praticamente quase todos não têm características agressivas de malignidade, ou seja, que levam a óbito, quase sempre. E já os tumores malignos podem levar a óbito porque tem uma característica agressiva. E o câncer de próstata, então, é um tumor maligno que se desenvolve nas células prostáticas, né? A próstata é uma grande glândula, né? E pode gerar diversos riscos também, né? Quais são os principais fatores que a gente pode destacar para o câncer de próstata? Fatores de risco para o câncer de próstata? Não existem fatores específicos assim que nem o cigarro para o pulmão, né, ou para o câncer de bexiga, mas o câncer de próstata tem alguns fatores de risco específicos como hipertensão, né, pressão alta, geralmente é uma dieta não controlada, com excesso de gorduras vegetais, né? Então, deslipidemia, né, alterações de colesterol, sedentarismo e sobrepeso estão mais associados com o câncer de próstata. Mas não são fatores de riscos diretos, a gente não pode dizer que nem o câncer de pulmão, eu vou dar um exemplo. Quem tem câncer de pulmão, a grande maioria fuma. A gente não pode dizer quem tem câncer de próstata, a grande maioria tem pressão alta, ou é sobrepeso, ou é sedentarismo. Mas são fatores que estão associados. Né? Doutor, mas assim, embora não existam fatores de prevenção específicos, assim como tu falou, deixa de fumar para não ter o câncer de pulmão, né? Enfim, mas embora não tenha esses fatores de prevenção específicos,
mas a qualidade de vida, ela impacta em muito, né? A busca por essa qualidade de vida, até a questão da alimentação, como você estava falando, isso impacta muito no tratamento ou na forma também de prevenção. Aliás, nem somente da câncer de próstata, até falando do todo. O câncer de próstata acaba entrando no geral, assim, do que é ter uma saúde boa, adequada. Então, geralmente, se o indivíduo, o homem, tiver uma saúde, cuidar da saúde de um modo geral, ele já está evitando ter um câncer de próstata, ou se tiver, vai conseguir descobrir logo, né? Se alguém da família teve. Isso é interessante. Aí tem um fator de risco, acabei de lembrar, que é da hereditariedade. Apesar de a grande maioria dos cânceres de próstata a gente chama de câncer esporádico, que acontece independente de ter a hereditariedade, a gente sempre conversa com os pacientes no consultório e pergunta sobre os parentes de primeiro grau. Se o homem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata com menos de 70 anos ao diagnóstico, de idade ao diagnóstico, né, ele tem até 3 a 4 vezes mais risco de desenvolver câncer. Se ele tiver 2 parentes de primeiro grau, então eu vou dar um exemplo, um pai e um irmão, um pai e um tio, que descobriram câncer de próstata com menos de 70 anos de idade, ele tem até 7 vezes risco de ter câncer de próstata. Então isso acaba sendo um fator de risco dos principais, né? O maior, assim, que a gente pode identificar. Genético. Um desses exames também, né, acabam apontando, né? Quais são os principais exames que podem apontar o câncer de próstata? Não existe um exame específico, né, que você faça. Por exemplo, a ressonância de mama dá uma ideia bem importante, assim, do câncer de mama. A mamografia dá uma ideia bem importante. Mas, assim como o câncer de mama, que não tem até tem um exame no sangue do câncer de mama que identifica que se ele estiver alterado, você vai atrás da mama ver se tem câncer. O câncer de próstata não tem um exame que você coleta, dosa e isso é igual a ter câncer. Não tem essa ligação? Não, o que tem é um exame, que ele é muito importante, que é o mais famoso, que é o PSA. É uma sigla em inglês de antígeno prostático específico. Apesar de estar no nome específico, ele é específico para a próstata, não para câncer de próstata. Então, isso é interessante até falar aqui no programa, porque vários pacientes procuram a gente, né? Ah, doutor, um amigo meu tem alteração PSA, eu fiz o exame, o PSA está alterado, estou com medo de ter câncer. É uma possibilidade, mas existem outras possibilidades que aumentam o PSA. Por exemplo, ter relação sexual um dia antes do exame pode alterar o PSA. Isso não é doença. Andar de moto e bicicleta 24 horas, 48 horas antes de coletar o exame, aumenta o PSA. Isso também não é doença. Mas na hora que o médico vai prescrever o exame, né, indicar o exame, já avisa? Geralmente o médico avisa, e se o médico não avisa, a equipe de laboratório de análises clínicas avisa o paciente quando tem o pedido de PSA. Tem pergunta na tela, telespectador? Coloca lá a primeira pergunta, vamos acompanhar. O Márcio, aqui de Balneário Camboriú. Bom dia, doutor. Quando a prostatectomia é indicada e quais são as possíveis complicações? Seria, no caso, a cirurgia, no caso. Isso. Antes de responder a pergunta, já respondendo, eu vou falar. Então, para o câncer de próstata, existem 2 possibilidades de cura hoje no mundo. É a radioterapia, então queimar o órgão através de radiação externa e aí queimar o tumor e curar a doença, ou a prostatectomia, que como outros tipos de cânceres, a gente chama de tumores sólidos, né? A gente arranca o órgão cirurgicamente, tira o órgão cirurgicamente e tira o câncer junto. Isso seria, no caso, uma situação mais grave ou seria... Não necessariamente. Qualquer caso? Não, qualquer um dos casos a gente tem essas 2 opções. Cada opção tem a sua avaliação com o médico, com o biotipo e com a expectativa do paciente. A gente faz uma escolha geralmente combinada entre médico e paciente, de acordo com o médico sempre vai orientar, para o senhor me parece ser melhor cirurgia, para o senhor parece ser melhor radioterapia. Então, como o Márcio perguntou, né, a prostatectomia é uma indicação para curar o câncer de próstata, é o que mais comum se faz para doenças mais agressivas e homens mais jovens, né? Então acaba sendo a opção de escolha de cura do câncer de próstata mais comum. E as possíveis complicações dependem muito, aí sim, a agressividade
e a instalação a gente chama de estadio, estadiamento, né? De como está a doença na pessoa naquele momento. Ela está só confinada na próstata, ela está avançando um pouco mais, tem metástase ou não, então depende do estadio. Então, e da idade, do biotipo do paciente, as complicações, e também da técnica cirúrgica escolhida. Então, hoje nós temos aqui na região, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí e aqui em Balneário Camboriú, as opções de cirurgia aberta, que é a mais tradicional, por corte na barriga, a opção de cirurgia por videolaparoscopia, que é pequenos furinhos, né, que a gente tira ali o órgão por vídeo, e a opção de robótica, que é por vídeo assistido por um robô. Isso. Também temos aqui na região. Tem aqui. E tem em Blumenau, tem em Floripa, tem em Joinville. Ô, doutor Diego, uma pergunta assim, né, para os homens que estão nos acompanhando. Qual é a indicação? A partir de que idade é importante e como procurar? Você tem que procurar um urologista. Eu não sinto nada, não tenho nada, mas vocês estão falando tanto que eu tenho que cuidar da minha saúde. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no meu médico? Qual? Não tem urologista ainda na família? Qual é a indicação direta para eles? Legal essa pergunta, assim. Depois eu volto lá para explicar as complicações que o Márcio perguntou, eu não falei, né? Então, primeiro, vamos supor que o homem ele é saudável, tem 40 anos, ele nunca foi no médico, ou foi rotineiramente, ocasionalmente, porque ele não tem doença nenhuma, e ele não sabe que médico procurar. Então, procurar algum clínico de confiança, que ele tenha na família, que ele já consultou, ou direto ao urologista, se ele desejar. E aí, aos 40 anos, um homem saudável, que não tem nenhum sintoma urinário, procura o médico para fazer exames gerais, entre eles, dosar o PSA no sangue. Essa é a primeira abordagem. Geralmente, eu, né, de rotina, peço o PSA, exames gerais e também um ultrassom, a gente avalia bexiga, tamanho da próstata, volume prostático e o esvaziamento da bexiga, mesmo o homem não tendo sintomas. E a partir daí a gente começa a fazer a investigação. Se o homem ele é saudável, não tem sintoma nenhum, mas tem 1 ou 2 parentes de primeiro grau na família, tem que, com certeza, aos 40 anos, né? Ou casos mais graves de homens que descobriram doença com 43, é bem raro ainda bem, né? 42, sempre 5 anos do diagnóstico, né, na idade do parente. Então, por exemplo, eu sou um homem vou falar da minha idade, 39 anos. E eu tenho, hipoteticamente, um parente que descobriu aos 42. Então, eu conto 5 anos antes, eu tenho que ir para o médico antes fazer o PSA antes. Aos 37. Já é uma maneira de prevenir também, isso, logicamente. Isso é prevenção, meio que uma regra para vários cânceres. O câncer de mama também tem isso, tem umas especificidades, mas a gente sempre avalia isso no câncer de próstata. 5 anos do diagnóstico do parente, eu tenho que ficar mais preocupado. Doutor, vamos falar das complicações, que está acabando o tempo, eu estou olhando aqui o horário. As complicações que o Márcio passa rápido, né? Isso. As complicações da cirurgia são a incontinência urinária, que é perder urina temporária ou permanentemente. Pode acontecer. Isso, então geralmente a grande maioria dos pacientes é temporário, curto espaço de tempo. E hoje com a técnica por vídeo, robótica, e um cirurgião muito bem treinado, aberto, é bem difícil. A impotência sexual, né, a disfunção sexual, lembrando que essa condição depende muito da condição do paciente prévio. Se o paciente já tem uma disfunção prévia, a tendência é que ele continue ou piore com a disfunção depois da cirurgia. Se ele é totalmente saudável, é um pouco mais difícil ter essa disfunção, de acordo com o quadro da doença também. E outras complicações, sangramento, infecção, coisas menores. Gente, essas informações, elas vêm ao encontro dos cuidados que eu falei lá no início do programa. Na questão de você prestar mais atenção em você, cuidar realmente do seu bem mais precioso. Eu sempre falo isso, nunca vou... Há 8 anos eu falo, cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Só que, infelizmente, muitos homens temem, muitas vezes, de procurar um médico, né? Principalmente na questão quando chega em novembro, né, doutor? E eu acho que é legal deixar uma mensagem para casa, para todos os telespectadores e ouvintes. Não necessariamente, se você for neurologista aos 40, 45 anos, vai ser necessário fazer o exame de toque, né? Que é uma coisa que todo homem se pergunta, se preocupa, né? É algo realmente um pouco chato. Não necessariamente vai ser feito esse exame. O médico geralmente coleta o PSA, depende da história de parente ou não de primeiro grau, faz ultrassom e aí, dependendo do PSA, dúvida, o médico fará o exame de toque, que é durante a consulta, né?
Então, tem um médico muito conhecido, brasileiro, Miguel Cirugi, ele é um médico urologista de São Paulo, ensinou muitos urologistas pelo Brasil, ele está praticamente aposentado, e eles falam num livro, né, que quase todo urologista lê. É melhor alguns segundos de sofrimento, entre aspas, do toque retal, do que anos de sofrimento por um câncer de próstata que poderia ter sido curado. Melhor prevenir do que remediar. Doutor Diego, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que é muito importante não falarmos somente no dia 1º de novembro sobre esse assunto, mas que vocês possam compartilhar essas informações, entrem nas nossas redes sociais, nós iremos fazer uma postagem detalhando especificamente ali todas essas informações, né, Biel? Que eu acho que é muito importante compartilhar informação correta. E o básico do básico é cuidar da sua saúde. Não espere acontecer alguma coisa. O check-up anual ele é muito importante. Que possa acender a luzinha vermelha aí na tua cabeça e você, opa, chegou o momento. Bora se cuidar. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos os telespectadores. Um abraço. Biel, obrigada pela companhia. Bom feriado, Jô. Bom feriado para todos. E agora a TVC News, a Fábio já tá aí, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.